Oi, gente, eu sou Sabrina Alves, aqui em Marte ou em Alpha Centauri, e esse é mais um quadro Cozinhando Experiências. Bom, gente, hoje eu trago a receita de uma torta de maçã, que eu nunca fiz, vai ser a primeira vez, e a gente vai se aventurar nessa receitinha, que eu já tava aqui dando uma preparadinha básica. Hoje quase que eu não gravei o vídeo, porque tive trabalho, tive outras prioridades físicas e monetárias. Mas eu já tô aqui. Vou fazer a sobremesa. Tô azul de fome porque eu ainda não comi, não me deu tempo. Mas fiz uma makezinha, tô aqui mais ou menos engraçadinha pra vocês. E vamos lá. O que a gente vai precisar para essa receita de torta de maçã? Para massa, 1,5 xícara de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga gelada em cubos, que eu vou cortar daqui a pouco. Essa daqui é sem sal, mas suponho que você possa usar com sal também, porque vai uma pitadinha de sal. 3 a 4 colheres de sopa de água gelada, que eu tenho aqui. Geladinha, tá até transpirando o copo. 2 colheres de sopa de açúcar. Vocês já perceberam, né, a mania brasileira de colocar um grampinho, né, empreendedor. E a pitadinha de sal, que a gente vai colocar nessa massa. Para o recheio, vocês vão precisar de 3 a 4 maçãs médias, pode ser verde ou Fuji. Eu tinha aqui a verde, já cortei, já piquei ela bonitinha, sem semente, ela estava muito para baixo, sem semente. E depois delas fatiadas eu coloquei 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de canela em pó, que a minha tá no pó, tá acabando mesmo, só vai dar pra essa receita. Seria uma colher de suco de limão, mas eu coloquei um limão, espremi um suco de um limão e coloquei. E 1 colher de amido de milho, que é opcional para engrossar o recheio, e 1 colher de manteiga derretida. Então eu coloquei aqui, nessa misturinha aqui, eu tenho 4 maçãs médias, das verdes, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de canela em pó, 1 limão inteiro, suco de 1 limão inteiro, 1 colher de amido de milho, maisena, conhecida por nós todas, e 1 colher de manteiga derretida, que eu derreti agora, e coloquei também 2 colheres de leite condensado. Não aguentei e coloquei o meu dedinho, já que eu tirei ele um pouco da curva, colocando mais limão. Por que não colocar outra coisa gostosa com leite condensado nessa receita, já que vai o ácido do limão? E pra gente finalizar, a gente vai usar açúcar normal, cristal, ou se você quiser pode ser demerara, de confeiteiro, o açúcar que você quiser. E canela em pó a gosto, pra jogar por cima. Bom, vou começar, porque essa receita parece que tem um tempinho de espera, tem coisas a fazer. Então vamos lá. Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o açúcar e o sal. A farinha de trigo, o açúcar e o sal. Então é 1,5 xícara de farinha. Essa grande, nossa.
Hoje tem musiquinha, coloquei música sem direitos autorais pra acompanhar a gente e assim me dar uma relaxada. Hoje eu tô bem agitada. Já acordei, levei o cachorro pra passear, os boys querendo meu corpo, eu tenho os meus afazeres, uma xícara e meia de farinha de trigo. E aí eu voltei, era 11h30 da manhã e já comecei os trabalhos. Aí recebi o primeiro corpo. Eu vim parar agora, era 2h30 da tarde. O último corpo, aliás, o último corpo era o policial, que tem o corpo todo tatuado, umas tatuagens meio religiosas e tal. Foi ele. Veio por último. E foi uma delícia, eu tava com saudade dele. Finalmente, né? Porque ele sempre me liga e me escreve. No horário em que eu tô aqui gravando esse quadro com vocês. Sempre no momento inoportuno. Eu tô refinando aqui a farinha. Pra ela ficar bem bonitinha. Uma xícara e meia. E aí ele veio, a gente relembrou os bons tempos. Ficamos conversando depois. I like learn and cigarettes between the sex. Já dizia Lady Gaga. E foi tudo, foi tudo. Uma delícia. E cada dia ele tá mais liberado. Quando eu conheci ele era tão inseguro, sei lá. Continuar não se controlando até o fim, ele continua não se controlando, né? Ele termina rapidinho, solta a fita rapidinho. Mas enfim, tá, eu tenho aqui então a farinha, o açúcar e o sal, uma pitadinha de sal. Coloquei uma pitadinha generosa de sal, já vou colocar açúcar, 2 colheres de açúcar. Se vocês soubessem como eu faço pra passar ali. A situação aqui tá crítica. Eu não vou colocar muito açúcar, eu vou colocar exatamente as 2 colheres, como um pé de receita. Eu sempre extrapolo em algo mais. A manteiga gelada em cubos. Chama os pegadores. Pegar. Pois é, então vieram esses 2 hoje, foi uma bênção. O que veio de manhãzinha e o Alibão, o policial que veio agora. Já me deixou feliz, né? Os 2 bonitos, jovens e tal. O policial mais bonito ainda, que é todo tatuado, corpão fibrado e tal. E o outro é o gordinho sexy, bem fofinho. Só que sempre vem bêbado, caindo pelos cantos, sempre.
Infelizmente, né, na vida do job é o que a gente mais tem, né? Cliente que bebe demais ou então que usa coisas mais pesadas. Os que usam coisas mais pesadas já consegui me livrar deles, já não atendo mais. Porque eles querem companhia e aí eu deixo claro de que eu não vou acompanhar, porque eu não vou tomar, e eles não querem. E eu não sei qual é a tara deles, viu? Se é por deixar a gata mais vulnerável, por conseguir, talvez, ou se achar manipulador o suficiente de conseguir o que quiser quando a gata estiver naquele estado de pânico. Na verdade eu não sei, mas eu suponho, são homens, né? Homens heterossexuais, o que dizer? Eu suponho que seja isso, porque é mais fácil de subjugar e manipular. Acredito que seja. Bom, alguns deles dizem que só vem se estiver assim, porque senão eles não têm coragem pra fazer isso. Que é quando eles liberam os seus instintos mais primitivos. Como qualquer hétero, né, amiga? Vamos falar sério. Que na hora que o álcool sobe, eles esquecem até da sexualidade deles. Sendo muito franca, muito sincera. Bom, cortei em cubinhos. E agora vou colocar e vou misturar com as pontinhas dos dedos a nossa massa. Trabalho delicado agora, bem delicadinha, bem menininha. E eu suponho que seja por isso que eles, quando eles querem uma garota que também use drogas com eles, seja pela questão de subjugar, de sentir o poder, também da perda de vontade própria nesse momento em que você está ali no meio de um colocon. Mas sem falar nesse assunto, vamos falar do cliente que veio ontem. Ontem veio um cliente italiano de Milano. E fazia tempo que eu não pegava um cliente italiano. Muito tempo. Só que eu não sabia que ele era italiano. Primeiro ele me escreveu antes de ontem, porque no meu anúncio eu ponho que eu sou massagista, mesmo não sendo massagista profissional. Mas tá lá, porque eu preciso me anunciar de alguma forma e as leis aqui estão mudando, a gente precisa buscar maneiras de não deixar tão evidente, né, para evitar alguns problemas. E aí adequei o meu anúncio para massagista. E aí ele pegou, me escreveu: oi, tudo bem, eu queria saber como é que é a massagem. Eu expliquei pra ele mais ou menos como era e tal. E aí ele pegou e falou: tá, mas a massagem é feita como? Em cama de massagem ou em cama comum? Eu falei: em cama comum, porque eu não tenho cama de massagem, eu tenho que comprar uma cama de massagem ainda. Estou pesquisando em lugares de segunda mão. E falei pra ele, inclusive, se você conhecer alguém, né, que esteja, ou algum anúncio de alguma cama de massagem, você me fala que eu tô interessada, né, algum lugar onde eu possa negociar ou encontrar um preço razoável. Porque até tem na AliExpress por 85 euros, eu acho. E ainda tá caro pra mim. Algo que eu não vou usar constantemente, sabe? Que é mais um meio de oferecer um serviço mais. E não minha profissão, de fato, né? Minha profissão ultimamente é job, produtora de conteúdo. E tá,
Aí ele pegou e falou, ah, não conheço ninguém porque eu não sou daqui. E eu gosto de massagem na cama de massagem, porque eu acho que dá mais morbo. Morbo é tesão. E também dá mais jogo, dá mais... entra no hall, né? E eu falei pra ele, ai, sinto muito, mas eu não tenho. E ficou por isso mesmo, antes de ontem. Quando foi ontem, ele mandou mensagem. Ele falou, oi, tudo bem? Eu tava pensando aqui bem. Olha como é que tá ficando. Eu tava aqui pensando bem e eu tô interessado em receber uma massagem sua. Aí eu falei, tá bom. Então, se você quiser, você pode vir, eu tô em casa, tô livre. E me avisa quando você estiver pela zona ou quando você já chegar no portal, né? Só não se esqueça de que eu não tenho a cama de massagem. Eu vou te fazer a massagem com todo carinho, mas na cama comum. Aí ele falou, tá bom, não tem problema. Em meia hora eu tô aí. Aí tal. Como eles aqui mentem muito, dizendo que vão vir e tal, e no fim das contas não vêm, eu já estava treinando, continuei treinando, decidi não me arrumar. Até mesmo porque antes de ontem eu tomei um bolo de um desses, que não é a primeira vez que ele faz isso comigo, que ele fala que ele vai vir e no fim ele não vem. E aí eu me arrumo, eu deixo de fazer alguma coisa por conta dele. Aí a massinha tá ficando com um cheirinho tão gostoso. Eu esqueci, eu ia colocar, mas eu acho que não precisa. Eu ia colocar umas raspinhas de limão na massa, mas acho que não precisa, eu já tô inventando coisas demais. E tal. Aí, continuei lá fazendo minha rotina de exercícios, que eu já mostrei pra vocês, né? Uma vez. Continuei fazendo, daqui a pouco ele me escreve, oi, você tá em casa? Aí eu peguei e respondi pra ele, tô em casa? Sim, tô te esperando. Aí ele pegou e falou, tô aqui embaixo. Aí eu fui abrir o portal, né, pra ele, desde aqui de cima. E eu escuto esse portal lá. E não abriu. E ele, eu tô embaixo, abre, eu tô abrindo e nada. Eu falei, menino, você não tá aqui, desci. Fui até o portal, não vi ninguém no portal. Falei, você não tá aqui. Ele pegou e falou, ah não, eu parei em outra rua. Desculpa. Aí tal, eu falei, quando você vier, você me avisa. Ele falou, tudo bem. Passaram-se 15 minutos e esse homem não chegava. Aí eu peguei e já dei por perdido, né, de que ele não vinha. Aí ele pega e me liga. Eu falei, pô, você disse que vinha e até agora nada, fala pra mim que você tá aqui. Daí ele falou, eu não tô achando, qual é o número? Aí eu falei, número tal. Aí ele pegou e falou, tá, eu vou achar aqui e já te ligo. Passou mais 2 minutos, aí ele me liga e disse que tava embaixo. Eu falei, finalmente. Abri. Quando eu abri, que ele entrou, eu falei, eu achava que você já tava mentindo pra mim, porque aqui eu pego muitos possíveis clientes que dizem que vão vir, marcam a hora comigo, ou diz que tá vindo dentro de tanto tempo, dentro de 20, 30, 40 minutos, enfim, 1 hora. E no fim das contas não vem, e eu fico esperando, né? E aí ele pegou e falou, é sério que isso acontece com você? Aí eu falei, nossa, esse sotaque é italiano. Ele é muito afeminado, do jeito dele falar e tal, se requebrando mais do que eu. Eu aqui me requebrando pra tentar mostrar pra vocês, né, como é que ele faz. E eu falei, nossa, mas ele parece, se ele não é bi, ele tem toda a pinta pra ser gay. Parecia que eu tava falando com uma amiga. E ele, sim, sou de Milano e tal. Aí eu falei, de Milano, agora eu entendi. Os homens de Milano, eles têm um jeito assim bastante
são bastante metrosexuais e eles têm um jeitinho assim, parecido com os meninos gays aqui da Espanha. Os meninos gays aqui, os padrões que se diriam daqui, eles têm mais ou menos o perfil dele. Muito bem vestido, com roupa de marca, brinco nas duas orelhas, cabelo cortadinho de lado, tipo jogador de futebol, mas ele já tinha 48 anos, hein? Um corpão forte. E aí ele olhou pra mim e falou, nossa, muito melhor do que nas fotos e tal. Você não sabe como foi difícil pra mim achar você. Eu falei, por quê? Daí ele falou, nossa, porque na cidade parece que as pessoas não têm muita educação. Eu tô escutando você falar que eles te enganam e tal, que te fazem esperar e que não vem. E eu fui pedir informação para saber a rua, né? Saber onde chegava ou onde tinha um estacionamento aqui perto que eu pudesse guardar o carro. E as pessoas são muito arredias, não me deram nem atenção. Ai tá, já misturei aqui, obtive uma farofa úmida e agora eu vou colocando a água gelada aos poucos, delicadamente até formar uma massa homogênea. A massa deve ficar lisa e não grudar nas mãos. Então tá. De 3 a 4 colheres de água. Eu vou tentar direto com 3. E se precisar, coloco mais uma. E aí ele falou que ele chegou perto de um cara. O cara falou, eu não sou daqui, não moro aqui e não sei onde é que tem estacionamento. Aí ele continuou, e aqui é meio complicado mesmo porque as ruas são estreitas, quase não tem lugar para você estacionar. E aí ele continuou e encontrou um casal. Aí ele pegou e perguntou pro cara, né? Oi, você pode me dar uma ajuda? Onde é que eu posso guardar o carro? E tal. Aí disse que a mulher pegou no braço do marido e falou, sai. A gente não sabe de nada não. Ele falou, senhoras, eu vou pedir uma informação. E a senhora, não, a gente não sabe de nada. E realmente, a galera aqui é muito conservadora, muito arredia. Eles são muito de se unir só com os seus. E olhe lá, sabe? É bastante interiorana essa cidade. É uma cidade mediana, mas eles se portam assim como se fosse um interiorzão da vida. Onde as pessoas só falam com quem se conhece, com o filho de fulano, que é filho de Beltrano, que era neto de Cicrana, enfim. E aqueles são muito assim, além de serem bastante individualistas, viu, também? Muito individualistas. E ele pegou e falando isso, de que ele tinha, as pessoas tinham sido ríspidas, que ele não está acostumado com isso. E aí eu falei pra ele, porque você provavelmente está acostumado com cidade grande, aqui é complicado. Aqui as pessoas se julgam de intelecto superior ou de raça superior muitas vezes. E aí ele pegou e falou, agora eu entendo, se as pessoas falam pra você de que vão vir pra cá e não vêm, e te deixam esperando, eu acredito em você, porque olha, o nível de pessoas que eu encontrei vindo pra cá não é fácil de lidar não. Isso porque eu só tô aqui passando um pequeno momento. Ele veio de Corunha pra cá, Corunha é 1 hora e pouquinho daqui. Eu acho que vou ter que colocar mais uma colherinha de água, porque ainda tá em farofinha. Vou colocar
Um pouquinho. Eu falei, meu filho, aqui a galera é estranha. Teve um outro dia que o cara tava passando com o cachorro e o cara me mandou sair da frente dele, porque ele queria passar por onde eu tava, só pelo prazer de me tirar do caminho que eu tava. Ele se meteu na minha frente e queria que eu desse licença pra ele. Ele veio de encontro, independente do cachorro ainda. E ainda falou, eu não tenho cachorro. Eles são fogo aqui. Muito terríveis. Aí tal. Eu falei assim, me desculpa, eu sou seca, eu sou ríspida nos meus contatos com as pessoas realmente. Porque aqui é muita tiração. As pessoas não levam a gente a sério. E a gente precisa se adaptar de alguma forma, né? Ter um instinto de autodefesa para sobreviver em meio a isso. Para lidar em meio a isso. E é um filtro que eu faço. Só vem comigo quem realmente quer estar comigo, porque eu sou super direta ao ponto, eu não estendo contato. Eu não fico fazendo como fazem em casas de PG, casa de job, que ficam, olha meu amor, que tal? Sim, agora todos os serviços, não sei o quê, que colocam toda uma entonação, dizem sim pra tudo. Eu, nas minhas informações, já deixo muito claro, que é uma outra coisa que o italiano também tocou no ponto, viu? Foi uma das coisas que fez ele se decidirem vir comigo. Que a gente vai contar porque vai ser muito profundo, muito babado. Eu fiquei passada. Eu sou muito direta, então eu passo as informações sendo cordial, porém direta. Sem muito melisma, sem muito carinho, sem muita gracinha. Porque essa não sou eu. Quando eles chegam aqui, eles vão encontrar uma pessoa normal e não uma atriz. A atriz eu já fui só pra gravar cena. Vai ficar lisa e não grudar nas mãos, então ainda falta. Ainda tá farofinha. Vou colocar mais outra de água. Vou colocar uma vermelha, tá? Toba. Seja o que a deusa quiser. Paciência. E aí ele falou que chamou a atenção também, porque as minhas informações, eu sou direta, eu passo o endereço, falo os preços, os serviços que a gente pode fazer. E quando eu estou especificando os serviços, eu deixo claro de que eu faço tanto serviço de ativa quanto eu faço tanto de ativa quanto passiva, porém não faço sem preservativo. Penetrações sempre com proteção, sempre com camisinha, né? Muito importante, todos nós sabemos a importância, todos nós sabemos os riscos que corremos sem ela. E eu, pelo fato de que eu tenho inúmeros parceiros, às vezes ao longo do dia, às vezes ao longo da semana, mas no balanço geral do mês são muitos homens diferenciados. Se até vocês que têm um relacionamento fixo, são casados, ou que têm namorados durante anos, durante longos períodos, e somente eles, ainda assim, né, a gente precisa ter cuidado. Porque, por exemplo, eu já tive uma hepatite e foi justamente no período em que eu estava com o ex-noivo.
Eu não fazia nada com ninguém sem proteção que não fosse ele. E aí, quadrou de que a certeza veio de que veio dele, não só porque eu já sabia, mas a confirmação veio depois, pelo fim do nosso relacionamento. Que ele já tinha uma segunda relação com uma menina fazia 6 meses. Ou seja, eu peguei dele, talvez ele pegou dela, ou talvez ele pegou de outra pessoa, porque assim como ele me traiu com ela, ele também saía com outras pessoas. Tenho certeza. E minha massinha já tá quase, viu, gente? Ela tá bem amassadinha, bem lisa, bonita. E eu vou precisar descansar ela. E aí eu peguei hepatite, eu lembro quando eu fiz o exame que eu descobri. E foi ele quem me levou, né, lá nesse lugar pra fazer o exame. E aí deu reagente pra hepatite. E nele também deu reagente. Ele falou, não, a culpa é sua, tá vendo? Eu não devia namorar com uma do job. Porque olha aí, eu nunca tive essas coisas. Eu falei, tá, mas quantas vezes na sua vida você fez um teste? Ele falou, essa é a primeira vez e olha aí o que eu me encontro. Eu falei, a primeira vez que você faz um teste, meu filho? Ai, por favor, eu faço a cada 6 meses. Eu faço um teste a cada 6 meses, esteja onde eu esteja, eu busco uma ONG, faço meus testes rápidos. Você vai me falar o quê, querido? Deu um baile nele. E aí quando a gente terminou foi a certeza, sabe? Joguei na cara dele, eu falei, você jogou tanto na minha cara e olha aí, ó, quem é que me traía? Quem é que fazia sem camisinha? Você. Você não eu. Eu no meu trabalho eu tenho consciência. E isso foi lá em 2009. E vamos voltar ao italiano. Aí eu tive isso, essa hepatite lá, uma única vez. E eu tô dando o contexto para vocês, a importância de que mesmo que vocês tenham uma relação, não confiem, porque vocês só sabem de vocês. Vocês estão com vocês 24 horas por dia. E exceto de que você tenha inúmeras personalidades e você não se lembra o que cada sua personalidade faz, você tem consciência do que você faz, se você trai ou se você não trai. Mas confiar no seu marido, no seu namorado, na sua namorada, na sua esposa, é complicado, né? Por isso a necessidade de que usemos camisinha até com as pessoas com quem estamos em relacionamentos longos e que nos façamos, se não quer usar camisinha, se vocês não querem aí em comum acordo, porque é realmente mais gostoso assim. E vocês se conhecem, vocês confiam no outro, que ao menos se façam um teste. Faça um teste rápido. Se não 2 vezes no ano, a cada 6 meses, faça uma vez por ano. É importante. A gente precisa fazer cada ano um check-up, né, no nosso corpo. E esse teste também é uma maneira de autocuidado. É muito importante de que façamos isso. Olha, minha massinha tá aqui, bem linda. Agora, eu vou embrulhar no papel filme e vou deixar ela na geladeira descansando. Até a massa descansa, menos eu. Eu hoje nem descanso, nem tempo de comer. Parecendo CLT. Trabalho atrás de trabalho hoje. E olha que é domingo. É domingo. Mas a massinha tá bem bonita. Gracinha. Olha que bonitinha. Olha que bonitinha. Descansa, bebê. Nós fizemos pronto. Dentro de nada. É isso, minha gente. Então, façam seus testes. Se puderem, uma vez ao ano. Tem vários lugares, postos de saúde, enfim, ONGs que podem fazer a testagem de vocês de maneira anônima. Se cuidem,
Se cuidem. Hoje em dia as doenças não matam, existe tratamento. Vocês só precisam detectar a tempo. A tempo. E voltando ao italiano, eu vou continuar o italiano daqui a pouco. Vou ter que parar. Eu já fiz essa parte. Essa parte eu viria para fazer agora, mas já deixei pronto. Isso vai ficar aqui também descansando. Eu vou deixar ela descansar durante 15 minutos na geladeira. Voltei, gente. Voltei para continuar a nossa receita. Opa, não caia. Eu vou tirar a massa da geladeira. E continuar a nossa conversinha. Nossa massinha já descansou, já lavei minhas mãos. A gente vai estirar até um pouquinho de farinha. Eu coloquei um papel manteiga para não colocar direto na superfície. Mas fica a critério de vocês, viu? Usei esse rolo poucas vezes. Gente, a Lu tá recebendo os seguidores na casa dela. Os seguidores que compraram a ação, né? Compraram o número da ação de Natal dela, que vai estar dando 5 prêmios de R$2.000 para cada ganhador. Cada pessoa comprou a cota da ação, perdão. E é isso. Ela tá dando a cada domingo, ela vai fazer um almoço para quem participou, para quem colaborou, para quem comprou uma cota. Tem a chance de almoçar com a diva, uma comidinha feita por ela, comidinha caseira. Ela que é mineira. E ainda concorrer a R$2.000 no fim do ano. Porque é uma ação de Natal. Depois eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Se acaso alguém estiver interessado, são R$50 cada número. O sorteio será lá próximo ao Natal. E acompanhando o canal dela, vocês, a maioria aqui eu tenho certeza de que também é inscrita no canal dela. Vocês acompanhando o canal dela saberão todas as informações corretamente. Voltando aqui pro caso do italiano. Aí o italiano falou que foi difícil achar, porque não tem muitas trans que são massagistas, que ele até tinha encontrado lá em Corunha, mas que não tinha chamado a atenção dele. E aí ele pediu ajuda para uns amigos dele, que são muito do job, gostam muito de frequentar as garotas do job, como eu. E aí ajudaram ele a procurar e acharam o meu anúncio, indicaram para ele. Ele falou, sabe o que foi que me fez declinar você? Além de você ser anunciada aqui como única trans massagista, lembrando que eu não sou profissionalizada. Você, como está anunciada como a única trans massagista, me chamou a atenção, por mais que você não tivesse camilha, que é a cama de massagem, pelo que você tem escrito nas suas informações. Você deixa claro de que você não faz penetrações sem camisinha, sem preservativo. E eu falei pra ele, sim, claro, porque tem que deixar claro, são muitos pedidos para fazer sem. E às vezes até colocando já com a camisinha posta, ainda corre o risco de que eles tirem no meio do ato, se não ficar muito ligada. Eles são podres, eles tiram. Isso também é uma maneira de abuso, de violência sexual. Fazer sem preservativo contra a sua vontade. Ou sem te avisar, sem o seu consentimento, o que é principal.
primordial de tudo, consentimento. E aqui acontece muito. Ele falou, não me diga, eu não acredito. Eu não acredito de que as pessoas tenham essa coragem de pedir pra fazer sem com uma pessoa desconhecida. E que essa pessoa fica com outras pessoas. Aí eu falei, pode acreditar. Ele falou, você me falando assim, me faz pensar nas conversas que eu tenho nesse grupo. Que a gente troca muitas informações, principalmente sobre isso. É um grupo de viajantes e a gente busca um pouquinho de diversão. Um grupo de amigos. Ele é solteiro. Mas a maioria do grupo não. E... enfim. Bem assim, né? Não vou tirar agora, eu vou continuar abrindo ela. Mas que ela saia do papel. E aí ele pegou e falou, você me falando isso me faz lembrar que no meu grupo já teve vários casos de pessoas que tiveram DST, né? Tiveram alguma IST, alguma doença sexualmente transmissível. E geralmente porque foram atrás do job e acabaram fazendo sem. Falei, pois é, pra você ver, até mesmo entre seus amigos tem pessoas que não têm a mesma cabeça que você diz ter, né? E se as minhas informações deixou claro isso, de que eu sou uma pessoa que me preocupo, primeiramente com a minha saúde, em segundo lugar a de vocês, ou principalmente da mulher de vocês que estiver em casa, ou namorada, o que seja, que às vezes a preocupação nem vem de vocês, se não sou eu me preocupar e colocar, primeiramente pela minha saúde e depois pela dos demais inocentes que não tem nada a ver com o caso, eu já estava numa situação crítica. E posso te dizer que depois de tantos anos, mais de 20 anos de job, quando eu peguei alguma coisa pela primeira vez, que foi hepatite, eu peguei de um ex-noivo. Eu ia me casar com esse homem. Eu tinha plena confiança nele. E se ele teve a capacidade de me trair, tendo uma relação com uma menina durante 6 meses, sem que eu soubesse, escondendo muito bem, tendo uma vida adulta, imagine o que ele não fez sem que eu soubesse, algo sem compromisso, digamos. Uma relação não fixa, só esporádica. Ele saía bastante, eu sou uma pessoa de cabeça aberta, sabe? Eu não privo ninguém de sair e tal. Por mais que eu fique desconfiada e tudo, enciumada. Mas eu procuro ser uma pessoa de mente aberta, de não privar, de preservar a liberdade, a individualidade do outro, sabe? E... bom, eu tenho que cortar as rebarbas. Eu coloquei mais um cabo aqui e compliquei mais minha vida. Deixa eu ver. Só pra ter uma noção. Acho que aqui eu posso. E aí ele falou que ele começou a contar os casos desses amigos. Que eles foram uma vez numa viagem, e aí eles foram num bar onde tinha meninas que faziam esse job, né? Lá dentro desse bar mesmo. Que tinha certo consentimento do dono do local. E ele é do meio esportivo. E aí tinha uma menina que entrava e saía com um, entrava e saía com outro. E aí ele achou estranho, ele perguntou o que era pro amigo.
E o amigo pegou e falou, ah, não sei, talvez ela esteja indo lá porque ela tem algum vício, né? Vocês entendem? E esteja compartilhando alguma dorga com os caras. Ou ela tá fazendo algum serviço. E aí ele pegou e falou, ah, eu não vou lá não, não vou lá não, não vou lá não. Aí diz que o dono do local disponibilizou um outro banheiro para eles. Banheiro exclusivo. Vou colocar aqui na nossa forma, que já tá untada e enfarinhada. A gente tem que ajeitar para que as bordas fiquem em pé. E tá bonitinha. Bonitinha a minha massa. Deixei uma espessura mediana. Não quero aquela fura, eu só quero ajustar. Vou com esse dedo aqui, que é o dedo do fiozinho, do fio terra. Eu tiro a unha para poder usar. Só espero não encontrar nenhum cereal cu, como a Luísa encontrou lá na Itália. Pavor. Eu tenho que subir um pouquinho mais. É isso. Eu preciso cortar em tiras para poder colocar em cima da nossa torta. Enfim, um amigo dele foi lá pro banheiro, aí a menina chegou, muito louca, enquanto ele tava, era um banheiro unissex. E aí, enquanto ele tava lá com o pipi de fora, ela pegou, se agachou e plá. Segundo o amigo contou, gente. Segundo o amigo dele contou. Que ela baixou e já foi logo botando na boca. E aí ele pegou e ficou meio assustado, mas tava ali, né, no barato. E se deixou levar, ela levantou, ela tava de saia e plá, já botou pra dentro. Sem camisinha, sem nada. Uma menina que ele nunca viu na vida e que ele viu que ela tava entrando e saindo com outros homens. E ele colocou pra dentro, segundo ele, contra a vontade dele. Pobrezinho. Sempre os coitados desses homens. E... ai, vai ficar assim. Deixa eu cortar logo e tira. E aí botou pra dentro, fez, não chegou a terminar e saiu do banheiro. Porque ficou com crise de consciência. Diz que não chegou nem a dar um mês. Ele manda a foto no grupo que ele tinha pego fungo na piroca. Piroca cheia de cogumelo. E aí ele foi no médico. A primeira coisa que o médico perguntou é se ele tinha ficado com pessoas do job. E aí ele falou que sim, que ele não tinha certeza se a menina era do job, mas que ele deduzia de que sim. E aí ele pegou e perguntou pro médico, mas por que você pergunta se é do job? Daí ele falou, porque é muito recorrente, de que pessoas que frequentem o job tenham algum biriri depois. Uma visão estigmatizada, né? Porque muitas meninas do job até se cuidam melhores do que eles, que vão colocando pra dentro em qualquer lugar.
Seja num bar, seja numa balada, seja no que for. Até mesmo no meio da rua. Num passeio rápido, num acaso. Se não é a gente obrigar eles a colocar camisinha, eles não colocam. E eu digo isso com propriedade, viu? E às vezes a gente coloca e a gente está até sujeito a criar confusão, pegar uma briga séria por conta disso. Até mesmo nas minhas informações eu deixo claro de que para cantar uma música, para felação, para mamar, não há necessidade. Porque é muito difícil deles quererem vir, se acaso colocar de que faço também o cat com proteção. E aí eu sou obrigada a me sujeitar, né? Dependendo do caso, quando eles chegam aqui, que eu consigo inventar alguma desculpa, ai, a neca tá fedida, enfim, tá babando demais, eu invento uma desculpa e aí consigo passar, né? Consigo colocar uma proteção ali, invento qualquer coisa pra poder colocar. Mas não é sempre que cola. Não é sempre que cola, né? Por sorte eu tenho muitos clientes aqui que eu já conheço, mas isso não é certeza de nada. Como eu falei pra vocês, até mesmo dentro de uma relação monogâmica e comum, tá arriscado de acontecer algum babado. Quem dirá em relações esporádicas, né? E hoje eles estão comigo, amanhã eles podem ir com outro e tal, e depois voltar comigo na semana que vem, ou daqui a 15 dias. Porque assim eles são. Cliente fiel ninguém tem. Cliente fixo ninguém tem. E aí eu falei pra ele, mas sabia que até mesmo pela boca dá pra pegar alguma coisa? Ele falou, não me diga. Eu falei, te digo. Há 3 anos atrás, eu só tive esse problema com a hepatite. E há 3 anos atrás eu tive um problema com clamídia. Eu nunca tinha tido contato com a clamídia. E aí eu fiquei ruim da garganta, eu achava que fosse Covid. Fiquei ruim da garganta. Também afetando o meu nariz. E eu achando estranho, fui no médico, fiz os exames, descobri que tinha clamídia nas minhas vias aéreas. Não tinha dentro porque eu não transei sem camisinha. Mas tinha no meu nariz e tinha na minha garganta. Por isso a necessidade, até mesmo para fazer um cat, de se proteger. Não foi algo tão perigoso, não foi algo tão grave, mas foi algo chato que me trouxe diversos contratempos. Eu tive que eu fiquei 25 dias sem trabalhar, por precaução, me pediam 15, mas eu fiquei 25. E só voltei com autorização do médico. Depois de exames feitos, comprovados de que não seria um risco para ninguém. Porque o meu médico de cabeceira sabe da minha situação, ele sabe no que eu trabalho, eu não escondo nada dele. E é isso. Ele ficou passado, e aí ele me contou mais. Teve um outro amigo também, que ele ficava com uma menina do job e tal, durante muitos anos. E aí, quando ele foi se mudar, ele planejou uma despedida com ela, e aí foi pro hotel, de maneira assim, grátis, né? E aí lá no meio do furdunço todo, decidiram fazer sem camisinha. Fizeram sem camisinha. E aí quando ele disse que não deu nem um mês. O amigo dele mandou foto também no grupo. Eles mandam a piroca deles assim, de fácil, né, no grupo. Achei tão incrível isso.
Por isso eu perguntei pra ele, você não é bissexual, você não é gay? Não, ele não, sou heterossexual. Mas sendo de Milano, italiano, acreditei, né? Posso ter caído no conto. Aí diz que o amigo esse tava com dor na piroca, a piroca tava inchadíssima e tava saindo pus. Aí o médico falou, você tem manchas? Aí analisou o corpo dele, ele falou que não tinha manchas e tal, daí ele falou, porque eu achava que isso fosse sífilis. Mas no fim das contas não foi sífilis, foi gonorreia. Pegou gonorreia. E segundo ele foi dessa menina. Mas ele sendo um puteiro, safado, será que foi dessa menina mesmo? Porque pelo que ele me conta ali, eles todos estão muito acostumados a transar sem camisinha. Muito. Ele diz que quase aconteceu com ele, que ele nunca tinha ficado com uma trans, que a primeira tinha sido eu, que ele me escolheu pra ser a primeira dele. Oh, meu Deus. Que lisonjeada. Mas todo dia é uma primeira vez pra eles. Mas ele já tinha tido contato com mulheres trans em uma balada lá na Itália, em Milano. Ele conheceu duas meninas e ele não percebeu de que elas eram mulheres trans, muito passáveis, muito lindas. Ele falou que a segunda não tanto, que ele percebeu a segunda. E aí a que ele não tinha percebido, pegou, se acercou, né, chegou perto dele, pediu pra conhecer ele. Eu vou colocar as maçãs aqui em cima da nossa massinha. Distribuir elas. Que tá com o nosso líquidozinho aqui em tudo. Que não é o líquido que saía da piroca do amigo desse boy. E aí, tal. Ele foi, ela chamou ele para um canto, eles foram para um canto, depois do banheiro assim, estava mais vazio, e aí ela falou, me dá a mão. E aí ele colocou a mão dela, ela colocou a mão dele lá. E aí ele ficou super eufórico, ele não estava entendendo como é que podia uma mulher tão bonita e ter alguma coisa. E que aquilo deixou ele como uma moto, aqui eles falam como uma moto, né? Deixou ele a mil. Com o T, tesão, T grandão. E não aconteceu nada. E aí depois no outro final de semana ele encontrou a outra amiga. E a outra amiga pegou e fez a máfia. Pegou e falou, você vai ter que ficar comigo, porque você ficou com a minha amiga, e minha amiga tem isso, tem aquilo outro, inventou um monte de doença pra menina. E eu sei que você transou com ela e você vai ter que fazer comigo. Eu falei, desculpa, mas eu não transei com ela não. E o que ela tem lá, ela deixa de ter problema dela. Não tô entendendo porque você tá tendo esse comportamento. Ele achou o comportamento até agressivo. E aí não ficou com ela. E aí quando foi numa outra vez que ele encontrou com a outra, que parece que é uma disputa que eles sempre vão. Aí ele contou pra amiga, ela falou, ela ficou despeitada, porque ela queria ficar com você, e aí você não deu bola, não deu brecha, quis ficar comigo. Normal, nem detrela. E aí ele pegou e falou, isso me chamou a atenção em você, Sabrina, porque eu percebi que você é uma pessoa limpa, né, através das suas informações, se preocupa com a sua saúde, com a saúde dos demais também. Agora ouvindo mais claramente, né, quais são suas preocupações e o porquê você se preveniu dessa maneira. Fico abismado de saber que tantos homens peçam pra transar sem camisinha com alguém do job, e não que isso seja algo ruim, sim, pela lógica, né, gente? São muitos homens, são muita gente. E se eu vou transar com outro sem camisinha, obviamente que eu vou pegar alguma coisa e passar alguma coisa, né? É essa a questão. Só que diferente deles, eu ainda não faço testes. Homem heterossexual dificilmente faz testes de alguma coisa. Raras vezes na vida, só quando há muita necessidade mesmo. Bom, distribuir nosso recheio lá, agora eu vou colocar as linhazinhas da torta por cima da torta pra ficar parecida com a
com a americana. Enfim, americana. E ele continuou contando mais. Esses amigos dele são muito pervertidos, gente. Até eu, que sou Kenga, fiquei passada. Como pode? Esses homens estão cada semana num lugar e colocando tudo pra dentro sem proteção. E aí depois bota a culpa nas meninas, sendo que eles estão fazendo porque eles querem, sabe? Pobres alecrins dourados. Ai, eles nunca fazem nada de errado. É que a carne é fraca e as mulheres sabem seduzir. Que história é essa, minha gente? Que história é essa? É quando dá merda, a culpa é dela. É igual muitos que tem a cara de pau de quando a mulher engravida. Nossa, mas por que você engravidou? Por que eu engravidei, querido? Porque a gente transou sem camisinha, você colocou leite pra dentro. Você queria o quê? Um PlayStation? Palhaçada. Vai ficar toda a responsabilidade, toda a culpa em cima da mulher. Os bonitinhos não sabem encapar os bonecos. E não sabem mesmo, viu, gente? Eles não sabem, é um grande problema. Eles não sabem usar camisinha, não sabem nem colocar camisinha. Vocês querem saber se um homem se cuida? Querem saber se um homem se cuida? Deem a camisinha na mão dele. Aliás, já começa perguntando se ele tem camisinha num encontro que você for. Obviamente, dificilmente ele vai ter alguma. Obviamente que ele não vai ter. Geralmente a gata que tem que se preocupar. E geralmente eles já não levam justamente porque querem fazer sem, viu? Abre o olho, amiga. Geralmente eles não levam camisinha porque eu já tenho planejado. Se for rolar, espero que seja sem. Colocar tudo pra dentro. Mas depois não querem assumir. Se acaso vem um bebê disso daí. Desse momentinho de farra, dos 5 minutinhos de alegria deles. Então sejam espertas, levem camisinha e aí dê na mão dele e fala, coloca. Pode até cronometrar quanto tempo vai demorar para ele colocar. E se ele colocar do lado certo, viu? Se colocar do lado certo. Que a maioria não sabe nem o lado que põe. Enquanto a gata aqui sabe colocar com a boca, faz estripulias. Eles não sabem colocar no próprio brinquedinho deles, pra mostrar o quanto eles se cuidam. E não são todos, obviamente, eu não posso generalizar que não são todos. Existem homens sim que se cuidam, que têm preocupação com sua própria saúde, com os lugares onde vai colocar suas partes. Mas a grande maioria, meu amor, a grande maioria é caso perdido. E não saber colocar, encapar o boneco. Nem isso. Nem isso. Eu tô colocando as rebarbas que sobraram da massa por cima. Ai, bichinho aqui. Eu começo a conversar aqui e esqueço da vida. Eu vou esquentar por 5 minutinhos o forno. E também tenho que colocar, polvilhar o açúcar com a canela aqui em cima. Mas não quero desperdiçar a massa. Vai ficar todo jogadinho aqui. E eu fiquei passada, completamente passada com ele me contando as coisas dele, das aventuras dele, com os amigos dele. Dele ele não falou quase nada, quis pousar de santo.
O único alecrim dourado entre os pervertidos. O único. Confia, amiga. Confia que eles são babado. Super sinceros. Bora polvilhar. Eita, joguei tudo fora. Que bonita. Não sou eu que limpo mesmo essa bagaça. Essa sujeira que fiz. Mas minha tortinha tá aqui, ó. Uou. Líquido pulando. Molhei minha massa. Mas vai dar bom, vai dar certo. Tenho fé. Olha. E é isso, gente. Eu volto assim que ela estiver pronta pra gente comer essa gostosura, porque você pode comer ela quente ou fria, tá? Gente, mais uma coisa, eu tenho que dizer pra vocês que essa receita é uma receita própria pra air fryer também. E os tempos mudam na air fryer, tá? Eu vou falar aqui pra vocês como ela funciona na air fryer. A forma tem que caber numa air fryer que tem a capacidade de mais ou menos de 12 litros. E você vai pré-aquecer a air fryer a 160 graus por 5 minutos antes de você colocar a massa ali dentro com a forma. Depois desses 5 minutos, você coloca a forma lá na cesta da air fryer e vai assar durante 15 a 20 minutos, ou até a massa ficar dourada e crocante e as maçãs macias, como ficou na minha no caso, que eu adaptei para forno. Se quiser, você pode verificar a metade do tempo para garantir de que asse uniformemente. Depois de retirada, deixe esfriar durante 5 minutos antes de servir. Eu não esperei os 5 minutos, eu comi diretamente porque eu tava com fome. E é isso, gente. A receitinha de hoje foi essa. Finalizei. Bora ver como tá essa torta. Eu esquentei o forno durante 5 minutos antes de colocar ela. Coloquei e deixei ela 45 minutos. No fogo de 180 até os 35 minutos. E subi para 200 nos últimos 10 minutos. Não sei como é seu forno, talvez seja diferente, então até que a massa esteja douradinha. Ai, quente. E tá uma beleza. Olhem. O cremezinho tá bem. Por isso era pra ter posto menos limão. Eu até pensei em tirar, só que eu queria ela bem molhadinha, bem cremosinha. E a hora da verdade é agora. Eu vou tirar daqui e vai melar, tenho certeza. Que medo. Abre mais, meu amor. Muito que bem.
isso aí. Limpo isso aqui. Com ácidozinho do limão. Já senti. E minha tortinha de maçã está pronta. Amei. Cheirinho, tá uma delícia. Agora vamos cortar. Tá pelando, viu, gente? Tá pelando. Eu comi um sanduíchezinho de peito de peru, peito de frango fatiado com queijo. E aí saciou um pouco minha fome, né? Porque eu não almocei. Assim que eu terminei de preparar, eu tomei sanduíche. E dei uma borradinha no estômago. Mas estou na larica dessa torta. Eu não quero me queimar. Ela deu uma grudadinha no fundo. Mas foi porque eu polvilhei pouca farinha. Eu polvilhei mais açúcar do que farinha. Tá uma belezura. Ficou bem úmida por dentro, como eu. Bem umidazinha. Agora a gente tem que saber o gosto. Eu tô muito longe, não. Tá muito gostosa. Aqui é a parte da base. Eu vou pegar na pontinha pra sentir bem a maçã e o recheio. Tá mega quente. E, gente, o papo sobre o cliente nada mais é do que pra dizer pra vocês a importância de se protegerem. E não fiquem esperando por esses homens para tomarem as devidas precauções ou para terem a proteção nos seus bolsos. Porque a depender deles, eles colocam em qualquer lugar e sem proteção alguma. Eles não estão nem preocupados com a esposa que tem em casa,
com a namorada, que pode ser a melhor namorada que ele tenha no mundo, mas o prazer deles é em primeiro lugar. Eles gostam aí no pelo, vou ser bem real, porque o que eu sofro de responder, mesmo deixando nas informações especificadas de que penetrações não faço sem camisinha, ainda me aparece um monte de homem me colocando como condição transar sem camisinha pra vir até aqui e contratar meu serviço, sabe? Eu podia ter afinado um pouquinho mais a massa, que a base ficou um pouquinho durinha, mas ela tá perfeita, se desfaz na boca. Vou mostrar a maçã pra vocês. E pra vocês verem, né? Eles fazem uma rede de apoio entre eles pra passarem informações. Provavelmente porque eles pegam as mesmas mulheres, eu suponho. E aí um amigo indicou pra ele meu anúncio, ensinou pra ele como encontrar os anúncios, porque aqui na Espanha não tá fácil, não se encontra de maneira tão fácil com as novas leis. Esqueci de acender essa luz. E a outra também. E aí através de um grupo de amigos, onde eles trocam essas informações de garotas do job, lugares onde encontrar garotas do job, já que eles viajam o mundo, vai rodando. E seguramente ali eles deixam as opiniões. Por quê? Porque esse cliente, na hora de ir embora, como a gente ficou conversando muito, a gente passou um pouco mais de 1 hora porque a gente estava conversando. E aí o amigo dele ligou, o amigo dele que indicou meu anúncio. E perguntou, e aí, como você tá? Deu tudo certo? Porque eles também já tiveram problemas com meninas do job que chantagearam e tal. E aí o amigo dele perguntou, tá tudo bem? Eu escutando. E ele falou, tá tudo bem, maravilhosa. Gostei muito, tanto é que eu ainda tô aqui, eu tô me vestindo pra ir embora. E depois eu te conto. E aí ele pegou e falou, ai, que nota você dá pra ela? Falando em italiano. Que nota você dá pra ela? De 0 a 10. Aí tava no Viva Voz e aí ele pegou e falou, ai como ele foi gentil. Você vai ter que aumentar essa tabela de pontuações, porque de 0 a 10 ainda é pouco. Ela passa de 10 e chega no 11 fácil. E ele pegou e falou, sim, e as fotos e tal, era a mesma? Aí ele pegou e falou, sim, inclusive é melhor. Ai, meu Deus. Se ele achou. E aí ele pegou e falou, e o que vocês fizeram? Aí ele pegou e falou, isso eu não vou te comentar. Depois a gente conversa. E aí desligou, ele pegou e falou, ai, me desculpa, é que meu amigo se preocupa, que a gente já passou por poucos bocados, como eu já te falei. E aí a gente liga pra saber se precisa de ajuda e tal. E por sorte eu encontrei alguém, uma pessoa super honesta e muito digna, além de linda e gostosa. Me encheu de elogios.
E aí ele falou do cachorro, que se eu tenho um cachorro, e o cachorro gosta de mim, é sinal de que eu sou boa pessoa. E biriri bororó, e nisso pra ir embora. Junto um italiano e uma brasileira, e os dois começam a conversar e a conversa não para. E ele tentando ir embora, eu querendo que ele fosse embora, mas aí ele falava alguma coisa e eu ia e pontuava e assim a gente continuava. E aí eu peguei e falei, ai menino, quer saber? Vai-te embora, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã conversando. Juntou o italiano e a brasileira. E aí ele pegou e falou que ele vai tentar vir mais vezes, sempre que ele vier a Corunha, que ele vai tentar vir aqui me ver. Eu tenho sorte de ter alguns clientes, uns quantos clientes que não vou dizer que são fixos, mas que são constantes, que estão comigo desde o primeiro ano em que eu cheguei aqui. E alguns estão assíduos que vêm toda semana, ou a cada 15 dias, ou a cada viagem que vem até aqui na cidade, né? E talvez se não fosse esse meu jeito tão transparente, mesmo que sendo grosseira, grossa muitas vezes, mas sendo honesta, sendo digna, eu não jogo com a mentira, eu não vou cobrar uma coisa e depois cobrar outra, cobrar acréscimos, eu sou muito clara e muito simples em tudo. Infelizmente aqui nessa cidade, a galera aqui nessa cidade é muito torradora de saco, sabe? Gostam de te ver nos limites e fazem de tudo pra te testar até você chegar no seu limite. Ele foi muito amável comigo, mas eu fiquei chocada do fato deles terem um grupo e comentarem até das doenças sexualmente transmissíveis que eles pegam. Por um lado, é bom porque significa que eles procuram, né, médicos, fazem testagens apesar da loucura deles. Mas me espanta essa cumplicidade entre homens. Muito me espanta. Como no caso desse, né, que veio com uma trans e um amigo soube que ele viria com uma trans e indicou. Quem sabe se futuramente eu não faço um amigo. Já pensou? Já aconteceu. E a gente fez com camisinha. E mesmo assim ele ainda ficou meio... Ai, será que não dá pra pegar nada? Não dá pra passar nada? Falei, meu amor, a gente fez tudo com camisinha. O italiano deixou chupar ele com camisinha, viu? E foi legal. Foi legal. Talvez porque ele é de fora mesmo. Porque os daqui, desde que eu cheguei aqui, eles já são mal acostumados. Esses clientes que eu tenho que voltam comigo, eu tive que reeducar eles da minha maneira, sabe? E os que seguem comigo até hoje é porque se reeducaram. Os que não, eu bloqueei. Eu deixei claro que não queriam, eles me ligam e eu falo que não quero. Mesmo que eu perca. Mesmo que isso reduza meus ganhos. Mas ao menos eu sei que eu tô sendo respeitada, de que meus limites estão sendo respeitados. E que eu vou trabalhar tranquilamente, né? Tem coisa pior do que posso trabalhar dessa maneira com um desconhecido. Você não sabe se a qualquer momento ele pode ter uma reação estranha, né? Eu sei que foi legal. Foi legal ter essa experiência. E falante... Ai, como italiano é falante, gente. Falante. Meu cachorro, ele escuta alguém falando alto comigo, ele fica louco. Ele abriu a porta da sala, veio direto pra minha porta, tentou abrir a porta, eu tinha passado o trinco. Ficou que raspava a porta. Não raspava, tocava a porta. Acho que ele deitava ou ele ia com o focinho, não sei. Ele tocava a porta muitas vezes. Porque ele falava muito alto e dava a impressão de que a gente estava discutindo.
sei que eu gostei. Diferente de muitos outros italianos com quem eu estive, que eram porquíssimos. Esse, ele disse que era a primeira vez dele com uma trans e que ele nunca tinha feito nada por trás. Mas foi tão fácil. No começo ele começou só ativo. Meu amor, eu fazendo a massagem, ele já plá, pegando as coisas, querendo. E eu falei, tá bom, aí plá. Encapei, coloquei, plá. Entrou assim, fácil. Deslizou assim, ó. Sambou ali dentro. E ele caladinho estava e caladinho ficou. Nem isso. Nem reação, meu amor. Ai, eu fiquei tão triste. Falei, será que sou eu que sou muito pequena e muito fina? Não, meu amor. É largura mesmo. Ele teve a cara de pau de dizer que era a primeira vez. Primeira de todos. Pensava que não, mas olha, sobrou só as bordas. Até a massa ficou gostosa. E se eu tivesse colocado as raspas de limão na massa, tinha amargado mais. E tá no pontinho certo, entre o doce e o ácido. A torta que tá neutra, não tá tão doce. Acabou, minha gente. É isso. Meninas, meninos, tenham suas proteções sempre em mãos. Não espero que o outro tenha. Vigia antes de colocar a boca em qualquer lugar. Se o cara no primeiro encontro já quer te colocar sem nada, fique esperta, porque você não é a única contemplada, alecrim dourado do campo, intocável, de que só com você ele vai ter feito isso. Não, meu amor, cuida. Eu sou do job, já enterrei muitas amigas que se foram por conta dos babados, das coisas, e não se cuidaram devidamente, porque existem tratamentos, existe tudo, tem muitas doenças que têm cura, e o que não tem cura tem tratamento, e se vive tranquilamente, sem proliferar, e tendo uma qualidade de vida excelente. Se cuidem, e olha com esses boys, porque esses boys são pilantras. Eu vou ficando por aqui, continuo sendo Sabrina Alves, aqui em Marte ou em Alpha Centauri, e a gente se vê no próximo vídeo desse canal. Torne-se membro se ainda não for e você puder. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações e deixe seu like, por favor, que é muito mais do que importante. Essa é a sua colaboração para que eu continue aqui fazendo os vídeos e a confirmação de que meus vídeos estão sendo bem aceitos e bem recebidos por vocês, tá bom? É meu termômetro. E muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. A gente se vê numa próxima. Tchau, falei demais! Sabrina. Silicone, saline, poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.